Do livro Horizontes da Mente, capítulo 21, de 80, Por que o Perdão? Psicografado pelo médium João Nunes Maia, através do Espírito Miramês. O perdão é um fato, sem que a discussão se apodere do assunto, pois se fundamenta no amor e é sustentado pela caridade, sem ultrajar a lei da justiça. As susceptibilidades inflamadas perguntam: por que o perdão? Não é justo que defendamos nossa moral, nossos interesses, como fazemos com nosso próprio corpo? A displicência foge à regra. Não negamos que sejamos defendidos e que a razão se ocupe com a vigilância e forme métodos de defesa que haveremos de usar. Esta é a nossa posição diante do ofensor. Se usarmos o revide para com aqueles que nos atacam, entramos na mesma sintonia da agressão e respiramos o mesmo magnetismo, toldado pelo ódio e pela vingança. Perdoar as ofensas e isolar-se dos fluidos inferiores projetados em nós, sem dúvida, é ter serenidade na consciência, pela confiança adquirida através das qualidades conquistadas. É ter certeza, pela lei universal, de que somente recebemos o que damos. O perdão anunciado pelo Verbo, sem que o coração participe, não deixa de ser o prenúncio da desculpa. Porém, o mundo interior não sente os efeitos desejados no enervante estado psíquico, pela apropriação da maldade da alma. A limpeza interna só é feita com recursos íntimos que a verdade fornece e carece de muito exercício para que o hábito se solidifique. A glândula que controla as emoções, serenando ou agitando o sangue, inflama-se com determinados pensamentos, vicia-se e começa automaticamente a perturbar o organismo ou a colocá-lo na mais elevada serenidade. Se alimentamos ideias de ódio e de vingança, elas, primeiramente, com vibrações sutilíssimas, vasculham todo o nosso cosmo celular, queimando a força vital, desnutrindo-nos e, ao passar pelos centros energéticos, desencadeiam um mundo de distúrbios, de modo a fazer a alma sofrer as consequências daquilo que provocou. Eis porque tornamos a falar em por que o perdão. Quem pratica a indulgência é o primeiro a ser beneficiado. O misericordioso é invadido pela paz. Os espíritos superiores têm uma serenidade imperturbável, fruto de um perdão incondicional e permanente. Assim como a luz de uma lâmpada, para atingir o exterior,
tem primeiro de passar pelo material transparente que lhe garanta ambiente refletor, a luz do espírito, a força mental dos pensamentos, antes de ganhar o mundo exterior, é filtrada por vários corpos que lhe garantem igualmente o ambiente para viver e progredir. E se nos plasmarmos o bem nessa força ideoplástica, pelo perdão, pela caridade, pelo amor, somos agraciados em primeira mão. Se invertermos essas correntes de luz pelo envenenamento dos nossos sentimentos, a escória mais grossa ficará no fundo da bateia da carne, como alimento indigesto. Quem perdoa e fala demais desse gesto natural, buscando elogios, está movido, talvez sem o saber, pela onda ilusória da vaidade. Como o perdão é difícil, também achamos. Não obstante, quem aprendeu a perdoar jamais se esquecerá por sentir os efeitos de felicidade que advêm desse ato. Quem pratica a indulgência é o primeiro a ser beneficiado. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com um tema muito importante, que é o perdão. Escolhi aqui 2 parágrafos para que nós possamos comentar. Neste parágrafo que inicia assim: se usarmos o revide para com aqueles que nos atacam, entramos na mesma sintonia da agressão e respiramos o mesmo magnetismo toldado pelo ódio e pela vingança. Perdoar as ofensas é isolar-se dos fluidos inferiores projetados em nós. Sem dúvida, é ter serenidade na consciência, pela confiança adquirida através das qualidades conquistadas. É ter certeza, pela lei universal, de que somente recebemos o que damos. Um breve comentário. Ele afirma que se nós usarmos o revide diante de uma agressão que acreditamos ter sofrido, nós vamos entrar na mesma sintonia daquela criatura que provocou a agressão. E nós vamos respirar aquele magnetismo de ódio e de vingança dele. Porque foi nós que entramos no seu campo magnético. Olha aqui a armadilha. Então, é muita vigilância para que nós não entremos no campo magnético do ofensor. E ele ainda reforça: perdoar as ofensas é isolar-se dos fluidos inferiores projetados em nós. Então, além de nós não entrarmos, não é, nesse magnetismo da outra criatura, quando nós perdoamos, naquele momento, os fluidos inferiores do outro também não chegam até nós, porque nós percebemos e ali entramos em oração e aquele magnetismo dele não vai vir até nós simplesmente. Ele não vai vir. Por quê?
porque nós não entramos no magnetismo dele e nós entramos em oração. Nós estamos nos preservando. Esta é a palavra. Nós estamos nos preservando deste momento que pode nos prejudicar muito futuramente. Naquele momento e futuramente. E ele diz assim: é ter certeza pela lei universal de que somente recebemos o que damos. Então, se nós não revidarmos, nós só vamos receber o que damos. Porque quando você revida, você está dando o que você tem, que neste momento não é uma coisa boa. Este outro parágrafo, ele fala como isso acontece. Vejamos. Ele fala: a glândula que controla as emoções, serenando ou agitando o sangue, inflama-se com determinados pensamentos, vicia-se e começa automaticamente a perturbar o organismo, ou a colocá-lo na mais elevada serenidade. Se alimentamos ideias de ódio e de vingança, elas, primeiramente, com vibrações sutilíssimas, vasculham todo o nosso cosmo celular, queimando a força vital, desnutrindo-nos, e, ao passar pelos centros energéticos, desencadeiam um mundo de distúrbios, de modo a fazer a alma sofrer as consequências daquilo que provocou. A nossa glândula, que controla as nossas emoções, é muito importante lembrarmos disso, porque nós temos que ter o controle desta glândula, dessas nossas emoções. Ela está serenando ou agitando o sangue. Ou seja, se nós estivermos com pensamentos bons, ela fica serena. Então o sangue nosso fica também sereno. Agora, se nós nos inflamarmos, ela vai agitar o sangue. Inflama-se com determinados pensamentos. E a viciação começa a perturbar o organismo, ou colocá-lo em elevada serenidade. Então, é a glândula que controla as emoções, é que vai fazer você estar num estado bom ou não. Ele dá um exemplo. Se alimentamos ideias de ódio e de vingança, elas, primeiramente, com vibrações sutilíssimas, vasculham todo o nosso cosmos celular, queimando a força vital. Então vejam bem o que nós fazemos conosco mesmo. Se eu começar a gerar vibrações de ódio, não é? De vingança, eu vou fazer uma vibração sutilíssima que vai percorrer todo o meu corpo e ele vai queimar o meu fluido cósmico vital e vai desnutrir passando pelos centros energéticos. Então, quando ele passa pelos centros, ele desequilibra todos os centros energéticos nossos e desencadeia assim toda uma consequência maléfica. É um conteúdo vastíssimo que precisa ser pensado, refletido, para que cada dia nosso nós possamos, como disse Jesus, vigiar muito. Porque orar, se nós orarmos cedo e à noite, é o suficiente.
Alguém disse que nós precisamos viver o dia também em oração. O manter em oração é o vigiar. Vigiar nossos pensamentos, nossos sentimentos. Uma lição maravilhosa. Espero que tenha sido útil para você, que tenha tocado em seu coração. Um grande abraço e até mais ver. Fique com Deus.